partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. Boa noite, ouvintes da Rádio Açãobrasil.com, Márcia Camargo. Eu sou psicanalista, grafóloga, grafoterapeuta e é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa terça-feira, dando continuidade ao programa Psicanálise e Você, com o tema de hoje, autossabotagem. Como falou o nosso Jota, né? Dentro da autossabotagem tem medo, tem pânico, tem estresse, tem tudo que você possa imaginar de negativo. Então a gente vai desvendar como que a autossabotagem atrapalha a sua vida no dia de hoje. Boa noite, J Quest. Boa noite, nossa querida Márcia Camargo, psicanalista. Boa noite a todos os ouvintes, internautas da Rádio Ação Brasil. Estamos transmitindo aí pelas rádios Nas Pegadas de Jesus, SP em Notícia e Revista em Ação. E ao vivo e a cores você nos acompanha pelo www.acãobrasil.tv e pelo nosso canal no YouTube, Rádio Ação Brasil. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para chegar as notificações toda vez que tiver programa ao vivo e compartilhe bastante aí nossas lives. Se você ainda não baixou, baixe agora o nosso aplicativo em www.radioaçãobrasil.com. E se quiser participar do programa é só ligar aqui, né, doutora Márcia? O telefone é o 3951-9477 ou deixe sua mensagem no nosso WhatsApp 11 972 973 530. É isso mesmo, Jota. Obrigada aí, mas deixem aí as suas perguntas no nosso chat ou mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Hoje nós vamos falar de quantas vezes você se sabotou e nem se deu conta disso. Você já passou por isso, J Quest? Muitas vezes. E aí, como é que você se sentiu com essa autossabotagem? Não sei, a gente às vezes acaba sabotando aí, depois tem que voltar atrás, né? E tentar remediar para melhorar a situação. Tem que fazer isso mesmo, mas vamos aprender hoje a não se autossabotar, né, Jota? Com certeza. Então, a dieta principalmente. Não entendi. Não, a dieta eu me autossaboto também. A dieta é boa ideia, você já deu um bom assunto pra gente falar na próxima semana, mas a gente não vai poder falar que o programa já tá fresquinho para a próxima semana. Já que a gente entrou nesse assunto, então eu vou falar, nós vamos ter um convidado, J Quest. Olha que maravilha. É o Thiago Kaufmann. Ele vai falar de empreendedorismo e psicanálise. O que a psicanálise e o empreendedorismo têm em comum. Maravilha. Então eu vou trazer esse especialista na área aqui para fazer a sua, como é que fala? Para falar da sua pesquisa, né, do que ele conhece de psicanálise e empreendedorismo, e também para a gente dar uma modificada no nosso programa. Então todo mês a gente vai ter um convidado novo, J Quest. Maravilha. E assim, nós vamos escolher qualquer área. Aqui, quem quiser vir para conversar com a gente, falar que desde que a psicanálise esteja atrelada com o assunto que a pessoa vai trazer para o programa. Então, vamos se preparar aí que todo mês teremos a entrevista com convidado novo falando sobre um assunto muito importante. Exatamente. E aí, você não esperou essa novidade, né? Não contei para ninguém. Pegou de surpresa. Nossos ouvintes também estão assim, opa, o que está acontecendo aí? Pegou de surpresa. Vamos fazer com que novas modificações no nosso programa a partir de hoje, tá bom? Então, falando dessa situação, Jota, ela está presente no dia a dia de todos nós, principalmente devido aos recalques do passado. O que faz uma pessoa repetir uma atitude que destrói tanto a sua própria vida? Ouvintes, presta atenção nessa frase. Faz uma análise aí com vocês. O que faz uma pessoa desistir das oportunidades da vida? Vocês viram que o JQuest já deu o depoimento deles. E vocês, coloca aqui no chat qual é o depoimento, qual foi a oportunidade que você perdeu na vida e hoje você se arrepende amargamente. O que faz aquela moça que não fala em público perder a oportunidade
de ser lead no seu trabalho ou no seu campo do estudo ou no colégio, né? O que faz uma pessoa não participar de um processo seletivo ou de um concurso público? Eu venho trazendo aqui várias perguntas para vocês fazerem uma reflexão. O que faz com que aquele rapaz não preste o vestibular? O que faz com que aquele empregado não se inscreva para uma seleção interna da sua empresa ou que vá para um plano de carreira? Vamos começar com um simples exemplo hoje, que eu gosto de trazer os exemplos, que acho que fica mais claro, né, o J Quest? Sim, com certeza. O que leva um motorista de táxi a fazer seu trabalho igual todos os dias? É uma tarefa repetitiva, muitas vezes cansativa e de grande desafio, que também tem tensão psíquica e tensão física, pois todos nós temos a noção de como é o trânsito suave aqui na cidade de São Paulo. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o trânsito de lá é bem pior. Já tive a oportunidade de dirigir lá, é um pânico, é um terror. O que não conseguimos perceber quando essa pessoa tem esse trabalho como motorista de táxi, que é o exemplo que eu estou trazendo hoje, é que faz parte da natureza humana. Ter um trabalho que se torna repetitivo, que por algum motivo esse motorista de táxi não tem consciência. Tem muitos trabalhos que nós fazemos hoje que nós não temos consciência, a gente vai no piloto automático. Talvez esse motorista tenha aprendido essa profissão com o pai, que era motorista de táxi, ou com seu avô, que também era motorista de táxi, e numa quarta geração, o seu bisavô também foi motorista de táxi. Talvez esse motorista, por motivo que nós não sabemos, por isso que a gente não pode julgar ninguém, né? Nós temos que ser isentos de julgamento, ele gosta de dirigir, e ele tem optado por essa profissão, por quê? Porque em alguns momentos do dia a dia ele pode fazer o quê? Tirar umas horas de folga, ir para casa almoçar, né? Analisando mais friamente esse caso, o fator de ter uma profissão que tem comportamentos repetitivos, a pessoa acredita ser útil ao outro, né? Então isso é um estímulo para quem precisa do serviço dele. Se você for analisar, hoje a gente não fala tanto do motorista de táxi, mas o Uber, né? Vamos atualizar aqui, porque não o pessoal vai achar que eu estou na época da pedra. E ele nem se dá conta que ele está fazendo esse trabalho repetitivo, ele não percebe, para ele é normal, é comum, é uma opção de vida. E até um trabalho, porque ou ele viu alguém da família ou ele optou por alguma facilidade da vida dele. Faz sentido para vocês? Tem alguma coisa, ouvintes queridos, que vocês pararam para analisar com as primeiras perguntas que eu fiz? Coloca aí no chat para a gente responder. E aí, o que passa na cabeça de vocês quando eu estou falando de um simples exemplo? Vamos trocar o motorista de táxi pelo Uber. Nas pequenas e corriqueiras questões da nossa vida, isso não tem importância. Para analisar, a maioria das pessoas fazem tudo igual, dia após dia, tanto no trabalho como fora dele. Ou seja, os processos repetitivos nossos são diários, né? Você se pega fazendo sempre a mesma rotina. Você já parou para pensar por que você tem esses padrões repetitivos? Por que essas repetições podem te prejudicar nessa vida? Tem pessoas que, se elas não conseguirem seguir um roteiro, uma rotina pré-estabelecida, elas chegam a enlouquecer. É como se elas tivessem perdido parte do caminho dela. Ou seja, ela começou fazendo item 1, acordar cedo, item 2, tomar café, item 3, pegar a chave e pegar o carro. De repente, quando ela vai sair, ela não acha a chave, perdeu a chave, ela perde o roteiro, ela começa a enlouquecer. Por isso que a gente traz esse assunto de que os comportamentos repetitivos, ele pode influenciar na vida, sim. Talvez vocês não tenham percebido isso, porque ainda a gente não havia abordado neste programa. Mas agora, com essas repetições, vocês vão parar para fazer uma autoanálise. Vamos entender aqui o que é a autossabotagem e como ela nos afeta em nossa vida. Segundo o dicionário, autossabotagem é agir contra si mesmo. É procurar desculpas para atrapalhar as próprias tarefas, atrapalhar seus sonhos e seus objetivos na vida. E é você o seu próprio inimigo quando a gente fala de autossabotagem, tá?
Mas como, Márcia, você tá louca, você chegou atrasada hoje no programa, acho que tá passando dos limites. Por quê? Porque eu seria meu próprio inimigo, porque o nosso inconsciente, ele traz muitos recalques, medos, dramas e situações que a gente não conseguiu solucionar e vai ter que fazer o quê? Ele acaba nos auto-sabotando por algum medo desconhecido que a gente não tenha consciência. Eu vou contar uma história aqui para ficar mais ilustrativo o que seria, né, uma autossabotagem. Uma pessoa do sexo masculino, com 45 anos, bem casado, bem sucedido profissionalmente, pai de um menino de 11 anos, ele veio procurar a psicanálise para sanar uma situação que o deixava irritado e inquieto. Após algumas sessões, essa pessoa revelou que não gostava da sua atual mulher e estava prestes a encerrar o relacionamento com ela. E ele não entendia o porquê desse comportamento inquieto e irritante. Ele jamais comentou que faria isso, ele jamais comentou que faria o mesmo que o pai dele fez com ele. Por quê? Ele, numa dessas sessões de psicanálise, ele relembrou que o pai dele, presta atenção aí na conversa, havia abandonado a família quando ele, o paciente, tinha a idade de 11 anos, ou seja, olha a coincidência, o filho dele com 11 anos e o pai sendo abandonado quando tinha 11 anos. Durante outra sessão, ele comentou que seu avô paterno também deixou a família com o pai dele. O pai dele também tinha 11 anos. Consegue perceber que o processo ele se repete? E aí a gente fala o seguinte, por que esse processo se repete? Esse moço ele estava pronto a se tornar o terceiro pai nesta família e abandonar a mulher e o filho. Tudo isso estava muito bem arquivado no inconsciente desse moço, porém sem nenhuma conexão. Foi quando ele teve uma breve percepção que a sua história se repetia com uma dos seus antepassados paternos. E foi nesse momento que o rapaz começou a chorar copiosamente. Não é interessante isso, pessoal? O que vocês acham disso? Coloque aí nos comentários. Vocês viram que o rapaz, durante as sessões de terapia, conseguiu perceber o ciclo da autossabotagem, que acontecia na própria história dele e que o ciclo estava se repetindo mais uma vez e causando nele o quê? Olha, presta atenção, inquietação e irritação. Você entende que o inconsciente trouxe para ele esse sintoma de inquietação e irritação para que ele fosse procurar a causa para poder eliminar o efeito. Conseguiram lembrar de alguém conhecido que você já tenha vivido, ou no seu trabalho, ou na escola, ou mesmo na família? Para pensar um pouquinho aí. Coloque aqui nos seus comentários. Essas histórias são comuns no nosso dia a dia. Se prestarmos atenção aos noticiários, muitos de nós conhecemos alguns casos verdadeiros de repetição de temas autodestrutivos. Deixa aí seus comentários, manda essa live para os seus grupos ou para a sua rede de transmissão do WhatsApp. Manda esse programa de hoje para as pessoas pararem de se auto-sabotarem, porque é uma coisa tão simples, elas só precisam ter consciência disso que a gente está transmitindo hoje. Como eu sou a psicanalista dos causos, gosto de trazer os causos, vamos para mais um exemplo. Uma mulher que cresce com um tirano como pai. Um homem que foi física e até sexualmente abusivo com essa filha. Não dá para acreditar, mas ela escolhe o mesmo tipo de homem para se casar muitas vezes. E acaba indo parar o quê? Na emergência do hospital. Ela repete o processo e o ciclo. Porém, ela não vê, ela não enxerga, ela não toma consciência que há uma conexão entre pai abusivo e o marido abusivo. Essa moça ela só percebeu isso depois de 1 ano de terapia semanal e a partir da tomada de consciência, ou seja, a hora que ela prestou atenção, que ela mesmo no setting analítico falou, nossa, todos os meus relacionamentos das pessoas que eu escolhi têm as mesmas características do meu pai.
E aí ela começou a prestar atenção nos próximos relacionamentos. E o ciclo da autossabotagem da vida de uma pessoa, ela tem um exemplo da própria família, porém não tem consciência para despertar e analisar a situação que vive. Como eu falei nos programas anteriores, os nossos pais, eles são o nosso porto seguro. Porém, eles também vêm com crenças limitantes, com uma educação rígida ou com uma educação diferenciada. Então, aquele modelo que a criança, ao nascer até o dia de hoje, ela vai sempre seguir o modelo ou do pai ou da mãe, ou da pessoa que teve muito mais influência. Às vezes o pai tem mais influência, às vezes a mãe tem mais influência. E a pessoa só consegue sair desse ciclo de autossabotagem somente, pessoal, aqui no programa a gente dá dica e faz autorreflexão, mas para sair do ciclo de autossabotagem somente com sessões de terapia. Pois, como dizia o Freud, a psicanálise é a livre associação de ideias. E são essas ideias que surgem do inconsciente para o consciente, que irá fazer com que o paciente tome decisões de maneira sábia, adequada, mudando completamente toda a sua vida. Porque quando o paciente está no setting analítico, ele vai falando tudo o que ele quer. Isso é a livre associação de ideias. Só que como ele está, ele e o terapeuta, num lugar seguro, não tem interrupção, não tem barulho, ele tem condições de fazer uma autorreflexão, ele tem uma condição de olhar para dentro de si mesmo. Para finalizar o ciclo da autossabotagem, nós vamos contar uma história que se repete de novo. Olha como, por que a gente fala que a autossabotagem se repete? Porque ela está no inconsciente dessa pessoa que passa pelo processo. A história de uma jovem que aos 17 anos se apaixona por um rapaz de 23 anos e sua família fica extremamente preocupada com esse relacionamento. É claro que em algum momento da vida, você já ouviu essa história em algum lugar. Você fala, isso aí não me é estranho, eu já ouvi isso em algum lugar e me parece familiar. Entretanto, essa moça, ela tinha planos de uma carreira bem-sucedida como bailarina. Ela acaba se envolvendo com o rapaz e, no final, acaba por engravidar. Sua mãe, durante o período do relacionamento da sua filha com esse rapaz, pedir a ela, assim, exaustivamente, que evitasse ter um filho, pois ela só tinha 17 anos, e que a vinda de um bebê exigiria uma demanda e cuidados, e a sua carreira iria ficar comprometida, ou seja, o sonho de bailarina, ela ia ser interrompida. Enfim, chegou o dia que essa moça, não atendendo o que a mãe pediu, não se precavido, ela informa a família que está grávida e depois ela vai contar ao namorado, que está esperando o filho dele. Aí o que acontece? O namorado age indiferentemente e pergunta à namorada, você quer mesmo ter esse filho? Você deseja ou não deseja ter esse filho? O que ele está fazendo aqui, nesse caso? Ele está transferindo toda a responsabilidade para ela e toda a decisão de ter ou não o bebê. E se o problema fosse, é como se o problema fosse só dela e de mais ninguém. Ele se abstém, da responsabilidade, não se importando nem com o sentimento dela e nem com a situação que ela se encontra, sabendo que ele também teve a sua contribuição e ele deveria estar presente e dar apoio. Já viram casos assim? Quantos casos assim a gente já viu no decorrer da nossa vida? Mas essa moça, ela fica em estado de pânico e a família acolhe e tenta fazer o que é possível. Se fosse fazer uma análise deste caso, investigaríamos como foi a vida e a gestação dessa moça. E a história se repete cronologicamente. Igualzinha a mãe, a avó e a bisavó, como se fosse um filme. Mas como isso é possível, Márcia? Não parece um tanto bizarro? Não, não é. Tá tudo lá no inconsciente. Tudo está relacionado ao inconsciente, porque o nosso inconsciente armazena informações desde a 7ª semana do feto no ambiente intrauterino, tá? A neurociência explica isso hoje. Aliás, é uma das ciências também que em breve eu quero fazer uma formação.
Durante a fase gestacional, esse pequeno ser ele consegue armazenar todas as informações que a sua mãe passa durante o período da gravidez. Seja ela alegria, tristeza, choro, medo, susto, raiva, incompreensão, fome, sede e as demais situações do nosso cotidiano. Voltando ao caso lá da mãe jovem, né? Onde a gente vai conhecer a história da mãe. Lembra que eu falei que eu pedi para a moça investigar a história da mãe, da avó e da bisavó. E aí, o que acontece? Vem a história da mãe da bailarina. A mãe da bailarina, ela mora numa cidade do interior e se namora de um jovem viajante e galante, que a seduz, e quando ela comunica o fato da gravidez novamente, ele também não se responsabiliza e deixa que ela faça a decisão. Tanto faz como tanto fez. Você vê que o processo se repete. Mais uma vez a história se repete, mas parece coincidência. E não é essa informação que estava instalada anteriormente no inconsciente? Mais uma vez vem aqui o psicanalista, pede à paciente que procure saber a história da avó, que conta que nos confins de uma cidade desconhecida, um lugar bucólico, sem muitas atividades sociais, ela se encontra na roça e se encontra um jovem rapaz e se namora. E como vocês sabem, o final dessa história é a mesma. Essa é a história da avó da bailarina. Mas, como todo psicanalista, ele é um arqueólogo, né? Ele vai fuçar para descobrir o que tem lá nas entranhas do inconsciente dessa família. Ele pede para trazer a vivência da bisavó. Só lembrando a vocês que, nesse caso, todas as mulheres dessa situação que eu estou falando, elas estão vivas, tá? Apesar que a bisavó está bem velhinha. A bisavó era uma bela jovem da época da escravidão. Olha, né, temos quase mais de 100 anos de história aqui. E por a sua beleza estonteante, despertou o interesse do senhorzinho da fazenda, onde ela trabalhava. E aí, numa bela noite, ela cede aos desejos do patrão e também engravidou com 17 anos. Lembra que eu falei lá da data dos 17 anos? E naquela época, não existia essa relação de assumir filho, né? O senhorzinho da fazenda jamais iria assumir um filho com uma moça escrava. São 4 gerações, passando pela mesma história em tempos diferentes. Todas aos 17 anos. Olha como a cronologia é fantástica. Seduzidas e grávidas com a mesma idade. E, em contrapartida, os seus parceiros, todos eles deixando a responsabilidade que foi reverberando de geração em geração. É o medo disfarçado de preocupação de que não deveriam namorar tão cedo, ou seja, com 17 anos. Mas presta atenção, ouvintes. O namoro não era o problema principal. A preocupação principal das mães era uma gravidez não planejada. Uma gravidez que iria fazer com que todas elas deixassem de crescer ou de estudar ou de ter uma outra vida, porque para quem tem esse bebê ou para quem tem filho, sabe o quanto é a nossa dedicação desde o dia que esse bebê vem ao mundo até que ele consiga chegar aos 18 anos e começar a andar pelas próprias pernas. Então, criança exige cuidado, atenção, brincadeiras, pai e a mãe afetivos, porto seguro dentro de casa. E aqui nós temos 4 gerações que passaram pelo mesmo processo de ciclo de autossabotagem, de forma inconsciente. No nosso programa de psicanálise de você, a gente sempre vai trazer o senhor inconsciente, que ele pode ser tanto seu amigo como seu inimigo. Mas aí vem aquela questão, né? Quando você faz terapia, você cria a coragem de fazer o quê? De se autoconhecer. Que isso é que eu chamo de coragem de verdade, ok? Então, o que nós vamos fazendo aqui? No nosso programa, a gente traz essa dica, a gente traz esses exemplos, porém, para que você sane qualquer causa, né, que te atormente, que tire você fora do prumo, é fazendo terapia. Seja ela online, seja ela presencial. É ajudar o que? É esse adulto a buscar a criança que ele sepultou com um passado traumático, revivendo os fatos e facilitar a mudança. Por quê? Tentando ajudar essa criança indefesa a se tornar um adulto livre,
e com controle da sua própria vida. E quando esse adulto ele vai vir para análise, descobrimos que os fatos narrados anteriormente, os fatos narrados anteriormente foram quando ele estava se auto-sabotando, por não compreender o que estava acontecendo internamente. Aí a gente vai lembrar daquela menina que não foi no baile, porque a amiga disse que ela era desajeitada, o rapaz que não paquera, a garota elegante da escola, porque disseram que ele era um nerd, um cara de bobo, se vestia mal. Aquela entrevista de emprego que você acredita ter competência, mas não vai. Por quê? Porque o seu amigo disse que você é um cara burro, que não entende de planilha de Excel. O quanto o julgamento do outro é prejudicial na sua vida. E a cada dia vai te sabotando o seu sucesso, o seu crescimento em qualquer área da sua vida. O quanto você ouve tanto o outro falar, quem é o outro na sua vida? Qual é a função do outro? Por que ele precisa te validar? Para pensar nisso. O outro também está na mesma situação que você, está na mesma vivência que você, só que assim, são experiências diferentes, são vivências diferentes. Eu não consigo parear a minha vida com o do outro achando que eu vou conseguir o mesmo resultado. Cada um é um indivíduo só, um indivíduo que tem o quê? O livre-arbítrio. Vamos lá, se você se encaixa nesse perfil, vem falar comigo. Vem ser acolhido por uma profissional que entende da situação e vou te dar o suporte para você atravessar essa fase. Que mais que eu tenho aqui para vocês, né? J Quest, feliz Dia das Mães, hein? Tá chegando. Tá chegando o Dia das Mães. Então, assim, aproveitem, né? Vamos lá, nossos ouvintes da Rádio AçãoBrasil.com. Nesse mês do Dia das Mães, dê um presente diferente para a sua mãe. Dê uma sessão de terapia online para que ela possa conversar com alguém que vai entender as necessidades dela. Por que a gente fala de dar um presente diferenciado para a mãe? A mãe é um bichinho esquisito, né, que mora no coração da gente. Porém, ela nunca vai falar que assim, poxa, tô de saco cheio desse meu filho. Todo dia é a mesma coisa, é a louça que ele não lavou, é aquela roupa na cama, é a madrugada que ele chega, é o WhatsApp dele que ele não responde, é o celular que está desligado. Gente, já pensou o estresse dessa mãe? Vocês pararam para pensar? É a toalha molhada em cima da cama. Jesus amado, tem de piedade das nossas mães, né? Filhos e filhas, né? Porque também tem as filhas, não é só os filhos. Os dois dão trabalho igualzinho, né? Porque preocupação de mãe é igual em todo mundo. Então, assim, dá uma sessão de terapia online, né? Faz um presente diferenciado. O duro é que se ela gostar muito, ela vai querer continuar, tá, pessoal? Por quê? Corre o risco de continuar, hein? Oi? Corre o risco de continuar. Corre o risco de continuar e depois ela ficar uma mãe mais assim, né? Impositiva, colocar a ordem na bagunça de vocês. Deixa eu que mais eu ver aqui. Agora, dia 24 de maio, JQuest, nós vamos ter um grupo de terapia. É o 4º grupo que eu tenho de terapia online. O período dele vai ser pelo Google Meet, das 21 às 22 horas. 1 hora de terapia em grupo. E a gente está com uma contribuição aí de R$30. Pô, mas só R$30? É para o pessoal vir, poder conversar, trazer as suas questões. Mas eu tenho vergonha de falar em grupo. Gente, nós estamos num mundo tão diferente hoje, né? Às vezes o problema que o nosso colega ali tem, ele também tem, eu tenho, o outro tem. E às vezes a gente ouvindo uma informação que possa nos direcionar e posicionar para a vida, vai nos trazer muito alívio. Faz sentido para você, Jota? Total sentido. Então aí, pessoal, anote o telefone para vocês fazerem os seus questionamentos dessa terapia em grupo. É o 11 965 860703. É o 11 965 860703. Vai ser dia 20 de maio. Não tem calendário aqui, né? Vai ser uma quarta-feira, das 21 horas às 22 horas. Como eu havia comentado com vocês no começo do programa, a semana que vem, dia 16 de maio,
de 2023, nós teremos um convidado especial, especialista em empreendedorismo e psicanálise, é o Tiago Kaufmann, com o tema Psicanálise e Empreendedorismo. Qual é a contribuição da psicanálise na vida do empreendedor hoje? Porque na realidade, gente, quando a gente fala de psicanálise, ela está em todas as áreas da nossa vida. Mas ultimamente, as pessoas não têm parado para prestar atenção nisso, porque não tem um programa como o nosso, né, Jota? Com certeza. Eu acho que nós somos inéditos, né? Inédito aqui na Rádio Ação Brasil. Na Rádio Ação Brasil. E é outra coisa que eu queria também falar legal, né, para os nossos ouvintes. Aliás, agradecer, Jota. Eu trouxe até uma colinha. Gente, eu trouxe cola, tá? Você sabe que nem tudo a gente consegue gravar na cabeça, tem que ter uma colinha. Deixa eu ver onde é que tá minha colinha. Não tem HD que aguente, né? Vamos lá. Eu fiz uma retrospectiva aqui. Vamos ver se ele vai abrir. Tadã! Eu estive a primeira vez aqui na radioaçãobrasil.com com o Calixto, né, nosso diretor, no dia 4 de fevereiro de 2023, foi um sábado com Calixto e amigos. Eu nem sabia que eu era amiga do Calixto, acabei ficando amiga. Nós tivemos no dia 4 o JQuest, 178 visualizações. 4 de abril? Fevereiro. Nossa, fevereiro. Faz tanto tempo. Aí o Calixto, muito bonzinho, acho que ele gostou do meu papo, né? Espero que vocês também estejam gostando. Ele me chamou no dia 18 de fevereiro. 128 visualizações do programa. Falei, nossa, esse programa é bom, né? Essa rádio é maravilhosa. 21/3 foi a estreia, né, do Psicanálise em Você. Hoje nós estamos fazendo uma retrospectiva aqui. 151 visualizações. Dia 28 foi o segundo programa, 120 visualizações. Terceiro programa, dia 4 de abril, 100 visualizações. 11 de abril, 90 visualizações. 18 de abril, 102 visualizações. Dia 25/4 foram 107. E no dia 2/5 a gente não teve programa, que nós tivemos problemas técnicos, né? Mas graças ao JQuest e a rapidez do Calixto, a Rádio Ação Brasil voltou ao normal e eu tô aqui com vocês esperando as vossas perguntas. E aí, Jota, alguma pergunta aí do nosso público? Agora não tem nenhuma pergunta, só mandar um abraço a todos que estão escutando aí. A Vera Lúcia mandou um boa noite. Boa noite, Vera. A Rosângela também, boa noite, desejo um excelente programa. A Patrícia Lima mandou boa noite, estou aqui antenada, programa bom demais, ainda mais com a minha psicanalista Márcia Camargo. A nossa querida Luísa Covos mandou um boa noite também, ligada aí aqui pelo nosso chat. Sim. O Tiago Kaufmann já mandou um boa noite, ele também está ouvindo e assistindo, né, pelo YouTube. E a nossa Maura Brito mandou também aqui um oi, boa noite. Por enquanto não temos perguntas, mas se você quiser deixar sua pergunta, é só você mandar aqui no nosso WhatsApp 11 972 973 530 ou ligar diretamente para falar no ar com a nossa psicanalista Márcia Camargo no 3951 9477. Então, Jota, o que a gente vai fazer? Vai dar um abraço e beijo para todo mundo que está nos assistindo, né? Para não correr o risco de faltar alguém. Ah, você não falou meu nome, eu vou ficar chateada. Não fique. Então, eu vou mandar um abraço bem apertado e, ó, beijos para todos que estão aí nos assistindo. Vamos de música ou vamos de propaganda hoje, o JQuest? Vamos aos comerciais. Isso, aos comerciais. Olá, estamos de volta com vocês com Psicanálise e Você. Vamos lá. A Márcia tem a sua rede social lá no LinkedIn, lá no Instagram, lá no Facebook. Não, eu não tenho Facebook, tá, pessoal? E no Twitter, né? Vocês vão me achar como terapeuta Márcia Camargo. E se você tem seu funcionário que está muito briguento dentro da tua empresa, está arrumando confusão, atrapalha todo o ambiente,
pode me chamar que eu posso fazer uma bela consultoria empresarial com as ferramentas da psicanálise. Porque, de repente, quando essa pessoa começa a fazer muita encrenca, ela começa a reclamar muito, ela está fazendo um pedido inconscientemente de socorro. Mas, de repente, você, empresário, não tem alguém que possa te dar um apoio ou te dar um suporte dentro da psicanálise para poder melhorar a qualidade de vida desse colaborador ou dos colaboradores. Você também pode fazer um trabalho em grupo. Então, eu estou aqui à disposição para poder falar do que a gente poderia fazer com uma palestra de endomarketing. O que seria isso, né? Como que os próprios colaboradores que estão dentro de uma empresa podem trabalhar em harmonia, em sintonia, para chegar no resultado final da empresa, que é o quê? É o resultado de que a empresa tenha lucro e todos continuem trabalhando, todos tenham seu emprego e possam crescer na sua carreira profissional. Eu acho que valeria a pena e vale a pena, porque eu já tenho alguns casos que a palestra do endomarketing ajudou muito a empresa a desmistificar aquela encrenca que o funcionário fala com o outro. Eu não gosto do fulano, o fulano não gosta de mim. Porque o fulano falou mal de mim. Porque o ciclano fica me olhando feio. Quando a gente faz uma palestra dessa, nós utilizamos 2 atividades lúdicas que ajudam muito os colaboradores a se conhecerem e conhecerem o outro também. O outro não é seu concorrente, o outro é seu colega de trabalho. E sem o colega de trabalho, a empresa inteira não vai funcionar. Então pensa nisso, pensa numa palestra de endomarketing. O telefone para contato é o 11 965 86 0703. O telefone é o 11 965 86 0703. O que mais que pode acontecer também na empresa? Às vezes você tem um funcionário que de repente ele tem um problema de depressão, síndrome de burnout, ele tem ansiedade excessiva. Também você pode chamar um psicanalista e fazer o quê? Você pode ou permitir que ele faça terapia dentro da empresa, né, num horário combinado, ou você pode enviar ele para uma terapia online. Para quê? Para que ele possa conversar com uma pessoa que ele vai saber que ele pode confiar e que tudo que será dito para o psicanalista vai ser guardado a 7 chaves, ninguém pode saber. Por quê? É o nosso código de ética e nós respeitamos muito o código de ética. O que o outro disser para nós vai conosco para o túmulo. Aquilo que eu falei uma vez lá nos programas anteriores, o paciente ele pode ficar totalmente seguro, porque ele sabe que ninguém vai comentar nada dele, nem com ninguém, nem com a chefia, nem com a supervisão, nem com a coordenação, por causa do código de ética. Porque se ele perde a confiabilidade no terapeuta, ele não vai confiar em mais ninguém. E é por isso que muitas pessoas às vezes reclamam que assim, eu não vou porque não funciona, eu não vou porque alguém comentou. Na psicanálise, dentro do nosso código de ética da Sociedade Brasileira de Psicanálise Moderna, nós honramos isso até o fim dos nossos dias. Dúvidas, questionamentos? Telefone 11 965 86 0703. Escolas, seria que escola também eu posso usar psicanálise? Pode. Nós podemos fazer palestra para os jovens trazendo temas atuais, né? Temas conflitantes. Depois que a gente teve a pandemia, todo mundo ficou muito tempo enclausurado. E esse enclausuramento fez com que as pessoas tivessem que olhar para dentro de si mesmas e elas não conseguiram perceber o quanto elas têm questionamentos, têm medos, dúvidas, trauma e tem aquele problema de engalfinhamento dentro de casa, né? Porque antes da pandemia, se passava 8 horas fora de casa trabalhando, mais 2 para ir de ônibus ou metrô ou de carro, por causa do trânsito. E o tempo que você convivia com a sua família era bem pouco, né? Geralmente só os finais de semana. E ainda ia dormir ainda, né? Também então... essa. E o que acontece? As pessoas que saíram desse problema da pandemia, elas ficaram muito fragilizadas, elas ficaram muito traumatizadas, porque o medo, ele destrói a gente, né? Principalmente quando você não tem conhecimento desse medo, da onde ele vem de fato. É medo de eu ficar internado, é medo de eu ter no respirador, como foi o caso que a gente viu na pandemia, é o medo de eu ficar com sequelas dessa doença, é o medo de eu não me adaptar mais com o outro, né? Só querer
ficar em casa, enclausurado, é o medo de sair na rua e de repente alguém espirra, eu já fico preocupado, né? De não tocar em nada, tá com álcool gel para cima e para baixo. Gerou-se uma situação onde a pessoa não sabe lidar com isso. E só na terapia é que ela vai conseguir resolver. E até tivemos, né, recentemente aquele caso das escolas, com aquelas situações assim, bastante delicadas e fragilizada, né, que a molecada passou, os professores também, deu um impacto muito grande. As escolas também podem nos chamar, a gente vai lá, faz uma palestra, eu posso ir ou eu posso levar mais o meu parceiro, que é o Washington Amâncio, para que a gente possa trazer essa molecada, né, para uma realidade mais suave, que o medo às vezes não é tão grande quanto eles imaginam. Faz sentido para vocês, rapazes? Faz todo sentido, né? E daí, após a pandemia, muitos medos, né? Sim. Tem pessoas com muitos medos aí e a psicanálise vai ajudar muito. Ela vem como dar o suporte, né? E esse acolhimento, porque de repente ele fala para alguém da família, mas é o que a gente sempre fala com a questão da psicanálise. O outro não tem o nosso conhecimento nem o nosso estudo. Não estamos desmerecendo o outro. Às vezes o outro é um bom ouvinte, mas aí ele fala assim, o que eu faço com essas informações? Ele se sente impotente, incapaz de ajudar o outro. E nós psicanalistas, a gente estuda várias linhas depois de Freud. Então a gente tem bastante recursos para poder auxiliar o outro, acolher e ajudar a caminhar nessa vida com mais tranquilidade. Vamos para o encerramento, J Quest? Vamos para o encerramento e pode falar, doutor, depois eu falo. Então tá bom. Então eu queria agradecer a todos, né? Lembrando vocês que final de semana está chegando, é o final de semana do Dia das Mães. Lembrando aí que nós temos as condições, né, de dar um presente diferenciado para a mãe, né? Chega de dar aqueles potinhos de, como é que chama? De colocar arroz e feijão, chega de dar aquele negócio de colocar o sabonete lá, saboneteira, aqueles spray lá que é para aromatizar o ar. Faça uma coisa diferente esse ano, né? Dá uma coisa que ela vai levar para toda a vida e ela nunca mais vai esquecer. Você cuidando da saúde mental dessa mãe, que te aguentou desde que você foi fecundada até os dias de hoje e ainda vai aguentar você e vai continuar te acolhendo para sempre, porque assim, filho é para toda a vida. Então a todos uma boa semana, um excelente final de semana, um ótimo Dia das Mães e pensem nisso com carinho. Beijo. Uma boa noite a todos, lembrando que esse programa fica na nossa página no YouTube, só digitar aí Rádio Ação Brasil, programa Psicanálise. E você retorna aí na próxima terça-feira com um convidado especial, né? Thiago Kaufmann. Isso, Thiago Kaufmann. Thiago Kaufmann, que está aqui no chat falando, semana que vem estarei com você, falando para nossa psicanalista Márcia Camargo. Mandar um abraço também para Carla Ramos, que mandou uma mensagem aqui, uma boa noite, deu uma pausa nos meus estudos para assistir ao programa. Ô Carla Ramos, muito obrigada aí por estar nos prestigiando, um abraço bem apertado para você e ó, um beijo carinhoso no teu coração. E a Luísa Covos mandou um parabéns aqui, que ela adorou o programa. Ô doutora Luísa Covos, eu preciso conversar muito com a senhora vai ser a minha próxima mestre. Beijos. E é isso aí, gente. Semana que vem o programa Psicanálise e você estará de volta. Não se esqueça de dar aquele joinha, né, para cada vez mais o programa chegar a mais pessoas. E se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Ação Brasil, baixe em www.radioaçãobrasil.com. Uma boa noite a todos e até terça-feira com o programa Psicanálise e Você. Eu estarei aqui de volta amanhã, às 18 horas, com o programa Calixto dos Reis. E só lembrando que amanhã às 18 horas, Calixto dos Reis, e às 19 horas, o programa Sou Brasil com J Quest. Assim como vocês me prestigiam eles também. Depois, na quinta-feira, nós temos quem mesmo, Jota? O JH com o programa Ferreira Santos, falando sobre horóscopo e fazendo aqui a charada dele. E ele faz a charada, ele já dá a resposta. Ele é ótimo, ele é bem dinâmico. Ele é um programa fofo. Totalmente irreverente, você não pode perder. Então participem até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo.
Acabamos de apresentar o programa Psicanálise e Você, na radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. www.radioaçãobrasil.com